Como o Matheus Ramires consegue dominar essa criançada? Essa é a pergunta de milhões que muitos pais, mães, professores se fazem. No tempo em que estão com ele, elas estão concentradas, engajadas nas atividades, focadas nos desafios. Mas calma, essa resposta eu vou deixar lá pro final. O Matheus hoje é professor de Educação Física na FURB. Antes disso, foi atleta de futsal e viajou ao redor do mundo, o que deu a ele muita bagagem de aprendizado. A minha jornada como atleta começou aqui em Blumenau, né? Eu passei por alguns clubes, depois eu fui jogar na Espanha, Portugal, joguei Bélgica, joguei na Itália, joguei no Kuwait, rodei o mundo até que eu retornei para cá. Mas quando eu retornei eu já tinha formação, né? E foi aí que foi a cereja no topo do bolo, né? Que eu acho que uma coisa que eu aprendi em casa é que o conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente estuda e se prepara, mais qualificado nós ficamos, melhor nós nos tornamos, né? Foi com essa visão de mundo que ele percebeu que poderia fazer mais pelo esporte e pelas crianças. Então, deu início ao projeto FutBaby. Com foco nos pequenos, a partir de 3 anos de idade, ele usa o futebol como ferramenta de introdução ao esporte e transformação social. O projeto já está presente em diversas creches de Blumenau. Na verdade, foi uma adaptação de um trabalho do pai dele, que quando jovem, Matheus até achava que era loucura. Mas depois, entendeu a genialidade do projeto. Essa ideia eu copiei do meu pai, né? É um projeto que tem mais de 20 anos, meu pai era treinador de ginástica olímpica. Eu simplesmente adaptei o projeto do meu pai e inseri o meu esporte favorito, que é o futebol, né? Então foi aí que surgiu a grande jornada do FutBaby, né? E aí você falou que no início você achava que ele era doido, mas mudou de opinião, né? Sim. O meu pai, ele tinha uns conceitos, lógico, ele é um profissional de educação física, né? Então eu não conseguia assimilar o que ele queria transmitir para mim. Hoje, como um profissional, e meu pai foi o meu melhor professor, certamente eu consigo assimilar que tudo que ele fez foi para uma jornada excelente dentro do esporte, tanto como profissional, um atleta profissional e como um professor. E aí você trouxe também, né, além de toda essa tua bagagem como atleta, você também aprendeu muito o jeito de jogar, formas diferentes, de lidar também com os atletas. Qual que é o futebol que você se baseia para passar, para colocar no teu projeto e passar aqui para as crianças? Dentro de um modelo pedagógico esportivo, eu acredito muito no modelo alemão de formação esportiva, né? Porque ele caracteriza muito o aprender brincando e a criança crescer sem a pressão de ser obrigada a se tornar um atleta profissional. Ela tem que ser obrigada a se divertir e a experimentar e ter um momento de lazer e de oportunidade esportiva. A gente sabe que o esporte não é para todos, mas praticar e se envolver com o esporte certamente é uma ferramenta pedagógica que deve ser inserida para todos, né? Se tornar um atleta profissional é outra vertente, mas que todos tenham a oportunidade e que aprendam a crescer junto com o esporte. E essa forma lúdica de ensinar tem feito muita diferença para as crianças. Quem nota a transformação são as mães e pais dentro de casa, quando as crianças precisam lidar com várias situações do dia a dia. O Otto começou neste ano a participar das aulas do FutBaby e a Tuane tem notado as reações quando o time dele perde ou ganha um jogo. Eu acho extremamente importante a gente estimular o esporte, que ele favorece muito na questão socioemocional da criança, na disciplina principalmente, né? Eles estão numa fase ali que o perder é desafiador, ninguém quer perder, né? Então, quanto mais eles trabalharem essa questão emocional, principalmente não só a física, né, no esporte, é fundamental, já desde o início, né? E ele chega em casa falando do futebol, fala como é que foi, empolgado? Todo empolgado. E aí o contrário também acontece quando ele perde, né? Que aí ele fala, a turma tal, né? Eles dão nomes para as equipes, né? Fizeram mais gols, menos gols, né? Mas é isso, faz parte do esporte, né? O Otto quer saber de brincar, mas conta cada um dos gols que acerta. Talvez agora ele não entenda a dimensão do que está aprendendo. Isso são frutos que ainda vão florescer. Para este momento, o importante é que ele quer jogar bola.
Que eu chuto bola, tem que chutar, tem que correr, eu gosto de correr. Só uma brincadeirinha assim. Você já fez um monte de gols, né? Quantos? Uns 15. Eu quero fazer pra sempre. E se tiver mais, eu fazer todos. E me conta, você quer ser jogador de futebol quando você crescer? Sim. Jogar no estágio. E eu vou fazer 1 quilhão de gols. E uma criança querer praticar esporte hoje já é uma grande vitória, né? Hoje nós temos concorrentes muito ferozes, né? A internet, o celular, o YouTube, a Netflix, tem um mundo lá dentro. Então eu preciso criar maneira de que essas crianças se atraiam pelas modalidades esportivas, pelo futebol, pelo futebol, porque meus concorrentes são muito ferozes. Então, eu sei que eu estou fazendo isso em prol do desenvolvimento deles, em prol da saúde deles, da saúde das famílias. E eu vou te falar que não é fácil, mas que é sensacional. Porque a partir do momento que eu vejo um menino gostar e se apaixonar pelo esporte, a minha parte está feita, né? Ele vai ter convívio social, ele vai entender o que é uma hierarquia, ele vai entender o trabalho coletivo, ele vai saber que para ter bons resultados vai exigir dedicação e coisas que talvez o que ele tem de brinquedo hoje, que é a internet, o videogame, não vai gerar isso para a vida dele. Vai gerar momentaneamente, mas para a vida nada vai contribuir mais do que o contato humano e o esporte, né? E é exatamente nessa idade que o esporte se torna uma ferramenta fundamental e eficiente para trilhar caminhos de desenvolvimento motor, social, emocional. É nessa hora que eu costumo dizer que é a hora de ouro, né? O momento de ouro. Então o esporte, ele traz para a criança habilidades que muitas vezes só em sala de aula a gente não consegue desenvolver, que é a autoconfiança, a oportunidade de reconhecer os erros e acertar, a comunicação assertiva, o trabalho coletivo. O esporte é uma gotinha no oceano, né? O oceano é todas as oportunidades que vão surgir, mas a base é essa gotinha que começa aqui, dentro da escola, no pequenininho, e vai crescendo conforme a criança vai se desenvolvendo. O primeiro objetivo é o desenvolvimento motor, social e esportivo, né? Então, assim, quando eu consegui alinhar os três, foi quando realmente eu vi que funcionava, sabe? As primeiras vezes, lógico, dentro da minha metodologia eu errei bastante, né? Como experimento eu errei bastante, mas hoje eu já consigo assimilar e conseguir botar uma vertente científica, né? Até para explicar cada momento para os pais e para eles entenderem a criança que eles têm, né? Porque senão eu começo a botar metas e objetivos para uma criança que ainda não está preparada para esse processo. Então, quando eu fui embasando cientificamente isso, foi quando eu fui tendo mais assertividade no processo. O FootBaby nasceu com um propósito muito nobre e o que é realmente bom se destaca e ultrapassa fronteiras. Hoje o projeto já está nos Estados Unidos e abrindo caminho para o Canadá. Um amigo meu me assistiu dar uma aula e ele falou assim, é impressionante o que tu faz, vou te indicar para um amigo meu. Mas sabe, essa conversa eu não dei muita bola. Depois veio um contato americano, no qual a gente acabou conversando, alinhando, e eu comecei a passar a metodologia para os treinadores das escolas dele. Foi quando a gente chegou aos Estados Unidos, né? Foi muito legal, acho que é uma experiência muito boa, principalmente a nível profissional, assim, eu sempre acreditei muito no esporte infantil e acho que um país super desenvolvido a nível esportivo chegar e querer algo do teu projeto, isso para mim foi um grande passo, sabe? Agora esse meu amigo americano já me indicou para o Canadá, então a gente tem a chance agora de chegar ao Canadá também, e o meu objetivo é desenvolver o futebol através das crianças pelo mundo, né? Tenho parceria com universidades americanas, com colégios americanos, com colégios no Canadá, com clubes em Portugal e na Espanha, então a gente acaba tendo a possibilidade de proporcionar a essas crianças uma vivência esportiva e educacional fantástica, né? Eu sempre acreditei nessa vertente assim, que não existe plano B. O estudar é obrigação de toda criança. O esporte, ela deve fazer parte da vida, mas a gente nunca deve parar os estudos por causa do esporte, né? Então eu sempre alinhei essas duas vertentes. O Gustavo foi meu atleta mais promissor. Chegou ao topo do futebol europeu e hoje ele está
numa universidade americana com a bolsa de 100%, então me liga, né, com frequência, que está feliz, está contente, tem trabalhado muito, treinado bastante, e isso para nós, poder proporcionar isso a uma criança que a gente cria vínculo de afetividade, é quase uma paternidade, então para mim isso é especial e gratificante. O reconhecimento de um trabalho feito com maestria chegou. Mas agora, se prepara, porque o que a gente quer saber desde o início, como você consegue segurar essa criançada focada por tanto tempo, professor? O grande segredo é tu fazer a aula dinâmica e evitar com que eles fiquem muito tempo parados. Eles têm que estar sempre se movimentando. Então, dentro de uma aula, de uma abordagem que eu vou dar para essa faixa etária, eu preciso ter pelo menos umas 20 atividades programadas. Para cada 2 minutos e 30 no máximo eu estar trocando de atividade. Porque eles não podem dispersar, e eles se dispersam com muita facilidade. E aí eu consigo chamar a atenção deles nesses momentos. E lógico, eu preciso intercalar a parte do treinamento específico com a ludicidade, né? Então, geralmente eu uso o começo da abordagem, uma parte mais tecnicista, para depois, no final, entrar numa parte lúdica, onde eles brincam, porque o que eles vão lembrar mesmo é do final, de quando eles brincaram. E para mim o importante é o quê? É quando eles estão concentrados, o desenvolvimento motor. Depois eles vão brincar, então eu demorei um pouco a entender essa logística, mas hoje eu tenho uma ideia bem clara na minha cabeça, que o principal para eles é eles acharem isso aqui muito divertido. Porque tudo que é divertido tu nunca mais esquece, né? Tá feliz e satisfeito com o teu resultado? Tô muito. Acho que são anos aí na batalha, né? Que a gente fica tentando proporcionar, desenvolver essas crianças. E eu posso dizer que eu tô bem satisfeito, mas ainda não quero que seja o fim, né? Eu quero atingir o mundo ainda. Quero chegar no Canadá, quero atingir a Europa e quero mostrar que a gente pode fazer com que a criança usufrua muito mais do esporte do que ela usufrua só hoje.